Olá, olá! Hoje finalmente vai sair o review deste livro aqui do Mário Vargas Llosa, Travessuras da Menina Má. Para te situar nesse perfil, apesar de eu falar de marketing aqui, eu gosto muito de ler, né? Gosto muito de livros e eu sempre costumo dizer que os leitores, às vezes, eles são solitários. Seja porque no Brasil as pessoas não gostam muito de ler, ou seja porque até gostam, né? Às vezes tu convive com algumas pessoas que gostam de ler, mas elas não leem necessariamente o mesmo livro que tu. E eu não sei se isso acontece contigo, mas comigo acontece o seguinte: eu leio o livro, né? Capto toda a história, mas passa um tempo, eu esqueço as coisas, esqueço o nome dos personagens, esqueço exatamente o que aconteceu. E isso aconteceu com este livro aqui. Por quê? Porque eu li o Travessuras da Menina Má quando eu tinha 24 anos. Pensa, eu estou com 33, né? Quase 10 anos. Eu estou aqui revelando a minha idade pra todo mundo, né? Coisa que mulher não gosta de fazer, mas tudo bem. E eu li com 24 anos e esqueci muita... Assim, ó, foi uma nova experiência, vamos dizer assim. Primeiro porque eu não lembrava de muita coisa, não lembrava do final, não lembrava o que acontecia. E segundo, outro motivo pelo qual eu acho interessante até a gente não só falar sobre, mas revisitar livros, é porque a gente, passado um tempo, supostamente amadurece, né? Pelo menos deveríamos amadurecer. E a gente tem um novo olhar sobre a mesma história, né? E quando eu venho aqui e falo sobre os livros, eu fixo a história e, quem sabe, te incentivo a ler livros que eu considero bom, né? Porque é uma experiência muito pessoal. Pode ser que tu leias, talvez, esse livro por indicação minha e ache uma porcaria. Mas eu, né, não tenho como adivinhar isso, não tenho como me responsabilizar pela sua experiência, né? E quem que é o Mário Vargas Llosa? Eu espero que tu conheça esse autor, porque ele é um autor peruano, né? Então, da nossa América Latina. Muito premiado, já ganhou o prêmio Nobel, inclusive. Não vou saber dizer exatamente quais outros prêmios ele ganhou, mas sim, ele é um autor importante. Ele está vivo, com 87 anos hoje, e talvez tu lembres dele. Sempre existe uma associação do Vargas Llosa com o Gabriel Garcia Marques, né? Porque eles eram amigos e ficou aí uma história bem conhecida de que eles brigaram. Se eu não me engano, eu não sei qual, na verdade, alguém deu um soco na cara do outro aí. E há um boato de que o motivo era político, porque o Gabriel seria de esquerda e o Mário Vargas Llosa, né, era de direita. Daí eles acabaram brigando e rompendo, mas eles eram amigos. E sobre o que é este livro aqui, As Travessuras da Menina Má? É um livro narrado em primeira pessoa, ou seja, um personagem narrador, que é o Ricardo Somocurcio. Licença, porque, né, eu não consigo falar assim disparado sem dar uma pausa, sem beber uma aguinha. O Ricardo, ele mora numa cidade chamada, uma cidade do Peru chamada Miraflores, se eu não me engano. E o que acontece? Ele começa o livro narrando a história dele, a infância dele, em que ele conheceu uma menina chamada a Chilenita, que tinha o nome de Lily. Ele conheceu essa menina, ele se apaixonou por essa menina, e todos do bairro, na verdade, ali quando ele era criança, gostavam dessa menina. Só que teve uma festa, teve um evento em que essa menina foi convidada e ela foi desmascarada. Por quê? Porque, na verdade, ela não era do Chile, né? E tinha um convidado da festa lá que, você também é chilena, né? Sendo que eles estão no Peru. Em qual bairro você morou do Chile e tal? E daí ela foi desmascarada e simplesmente sumiu. E o Ricardo era apaixonado por ela. E ela, naquela época, já não dava muita bola pra ele. E aí, o que aconteceu? O Ricardo vai narrando ali como ele tinha vontade, como ele sonhava em ir para Paris quando ele crescesse e tal. E a gente tem daí esse pulo no tempo, que a gente sai da infância ali, que ele narra ali a introdução com essa chilenita, e a gente vai para Paris. Ou seja, o Ricardo realizou o sonho dele de ir para Paris, né? O Ricardo, ele não é uma pessoa muito ambiciosa, a gente vai ver isso durante o livro. Ele queria ir para Paris lá, ter um apartamento e viver a vidinha dele lá, vamos dizer assim, vidinha entre aspas.
E ele virou um intérprete em Paris, né? Então ele queria pegar uns trabalhos como intérprete e morar lá. Então ele, né, realizou o sonho da vida dele. E aqui vale a gente fazer um adendo, que durante o livro, o Ricardo, apesar de morar em Paris, ele faz contato com a tia dele que mora no Peru. Ele foi criado pela tia e não pelos pais. E a tia vai narrando a situação política do Peru, que eu não vou saber te dizer qual que era, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Mas é a situação política real mesmo da década de 60, se eu não me engano. E aí essa trama começa lá em Paris, com o seguinte acontecimento. O Ricardo tem um amigo que é de um movimento de esquerda do Peru. Eu acho que é um movimento de esquerda revolucionário, o conhecido MIR. Eu não entendo, tá, gente? Realmente. Não tenho domínio sobre esses movimentos durante o tempo. E esse amigo do Ricardo pede que ele abrigue duas amigas que estavam fugindo, porque, né, tem essa coisa aí da esquerda ser perseguida em determinado momento, etc. E ele diz, ok, receba essas tuas amigas. Só que acontece que uma das amigas é nada mais, nada menos do que a Chilenita. Anos depois ele a reconhece, né? Só que ela não está mais com o nome de Lili, como ela tinha na infância. Agora ela se apresenta como camarada Arlete, né? Porque camarada é uma expressão até usada pelos esquerdistas aí e tal. E ali começa toda a trama do livro, né? Por quê? Porque a menina má, que se chama agora, né, Arlete, e que foi Lili, ela é uma personagem misteriosa, que vai, maquiavélica, que vai fazer o quê? Ela vai usar o Ricardo, ela vai aparecer a todo momento na vida dele, principalmente quando ela precisa de ajuda, né? Precisa de algum suporte. E ela vai aparecer com diferentes nomes, vai morar em outros lugares, inclusive a história, em alguns momentos, o Ricardo sai de Paris e vai até os lugares que essa menina má está. Por quê? Porque ela vai usando as pessoas como um trampolim, então é como se fosse assim. Ela é uma mulher que ela quer alcançar alguma coisa e temos a impressão de que essa coisa é dinheiro e prestígio. Só que quando ela consegue isso, ela vai embora, ela deixa os homens que ela engana, tipo, na merda, vamos dizer assim. Ela fica com o cara, casa com ele, troca de, né, fica com o nome dele, muda o estilo dela, toma o dinheiro dele e vaza, e vai pro próximo. E assim ela casou depois de ela aparecer com o camarada Arlete, ela volta pro Peru, aí ela fica, há um boato de que ela fica com um cara lá, aí ela volta pra Paris, casa com um cara lá, mas ainda assim procura o Ricardo, depois vai pra Inglaterra, e assim vai. Eu não vou ficar contando toda a história em detalhes aqui, né? Então, ela nitidamente é uma pessoa má e inescrupulosa, né? Os fins justificam os meios para ela, né? Ela é realmente uma pessoa maquiavélica. E o Ricardo tá ali, apaixonado o tempo todo no livro. Ele, assim, a gente não sabe quem o Ricardo é quando ele não está falando sobre a Chilenita, sobre essa mulher, né? A gente sabe que o Ricardo ele mora em Paris, ele é intérprete, ele viaja para fazer alguns trabalhos como intérprete de vez em quando, só que é como se ele tivesse se resumido, a vida dele tivesse resumido a Chilenita, né? A Lili. E aí a gente fica se perguntando o tempo todo, poxa, será que isso é amor? Será que é uma obsessão? Será que essa vida pacata do Ricardo fez com que ele precisasse de uma pessoa que tivesse, né, que aparecesse ali e sacudisse a poeira? Só que ela não sacode a poeira de uma maneira boa, né? Ela usa ele a maior parte do tempo. E a cada retorno dela, a gente, né, no começo a gente torce. Não, agora vai dar certo, agora ela vai
vê que o Ricardo é o cara pra ela, que ele é muito bom, que esse homem é bom e vai ficar. Não, mas daí quando a gente acha que a coisa vai dar certo, ela desaparece, ela some, ela troca de nome, ela vai embora pro Japão, pra outro lugar. Inclusive, ela chama ele de... Ela usa uma expressão, né? Eu não gosto de ficar falando aqui em estrangeirismo, mas ela chama ele no livro de pitiruti. E quando eu tava lendo na época, eu fazia aula de espanhol, eu também não entendia o que era isso, mas é uma expressão que é usada não só no Peru, mas na Argentina, no Chile também, que é uma expressão quechua, que é aqueles povos originários indígenas, né, daquela região dos Andes ali. É como se a gente tem várias expressões também aqui no Brasil de origem indígena, né? Tupi, enfim. E essa expressão significa... Peraí, deixa eu lembrar. Essa expressão significa insignificante, de pouco valor. Então ela chama ele, né, na cara dura de pitiruti, de alguém tipo, um insignificante, sabe? Mas ele não consegue dizer não a cada vez que ela aparece na vida dele. E aí algumas pessoas podem pensar, né, puta, mas o livro é só isso? É assim monótono? Bom, eu não consegui parar de ler esse livro assim, não achei ele monótono em momento algum. E eu abro até um parênteses aqui para o meu review anterior do Nação Dopamina, né? Muitas vezes, muitas pessoas têm essa necessidade na leitura de ter assim... uma montanha-russa de emoções, vamos dizer assim. Tá, então tem que acontecer várias coisas, assim, uma trama que dê aquele, assim, sabe? Aquele pico de dopamina e, meu Deus do céu. Na verdade, eu até acho que esse livro tem muitos, assim, muitos acontecimentos uau, né? Que é o fato dela... Ela ali é a pessoa dopaminérgica, vamos dizer assim, que dá essa injeção na vida do Ricardo, né? Mas de forma geral o livro ele acontece no ritmo que é a nossa vida, né? O ritmo da vida real, de pessoas como eu, como tu que tá assistindo, é um ritmo mais ou menos linear, né? Nós fazemos mais ou menos as mesmas coisas todos os dias, e só que dentro dessa linearidade existem acontecimentos ali que, né, nos fazem mais felizes, mais tristes, nos deixam surpresos. Então é mais ou menos isso. Inclusive, assim, talvez a monotonia que as pessoas sintam é assim na vida do Ricardo, né? Porque parece que o Ricardo, assim, o que esse homem faz quando ele não está com ela e quando ele não está falando dela, né? Porque o livro é isso, é ele falando, né, quando ela não está ali. E daí ele fala um pouco, né? Fala um pouco da situação política lá, das trocas de cartas com a tia dele. Ele faz uma amizade ali com um cara em determinado momento, um tradutor, um intérprete. E é isso, é como se o Ricardo... Eu gosto dessa comparação assim. Sabe quando... Não sei se tu tem cachorro, né? Mas a minha mãe tem 2 cachorrinhas. E quando a minha mãe sai de casa, quando o dono sai de casa, o cachorro, ele assim... Ele esquece de comer, ele esquece de tomar água, ele esquece de fazer xixi, porque ele fica focado só no portão esperando o dono, né? Pelo menos com as cachorras da minha mãe é assim. É como se o Ricardo fosse exatamente isso, fosse um cachorrinho, né, que fica ali esperando, que fica ali abanando o rabo, esperando essa chilenita reaparecer na vida dele. Parece que ele esquece de viver, esquece de fazer outras coisas, de conhecer outras pessoas, de ter outros interesses, só pensando meu Deus, quando é que ela vai reaparecer, né? Porque chega um momento que ele já entendeu que esse é o modus operandi dela, né? Que ela desaparece, some, desaparece, some. É um livro também que ele tem uma carga erótica muito pesada, né? Eu li com 24 anos, ok, já era maior de idade. Não é um livro que eu recomendo para menores, então, né? Então, se às vezes tu tá me assistindo aqui, tu quer dar esse livro para um pré-adolescente, alguma coisa do tipo, eu não recomendo, tá? Até porque, até pelo título, né, Travessuras da Menina Má, às vezes ele passa essa impressão, né? Travessuras da Menina Má, então deve ser uma coisa assim, né? Uma coisa mais leve, mas não.
Menina má até no sentido erótico da coisa mesmo, né? Então tem toda essa montanha-russa de emoções. Deixa eu lembrar o que mais que eu tinha que falar. Que o Ricardo, ele... O que eu falei ali falei de ele parecer um cachorro, né? Então, ele parece, sim, uma pessoa... todo mundo aqui já esteve apaixonado, né? A gente sabe que aquele início da paixão, ele é carregado pelo frio na barriga, pela expectativa. Então, mas isso no Ricardo não passa, ele está sempre na expectativa. Porque a pessoa, assim, quando tu conheces alguém, tu fica na expectativa da pessoa te ligar, e se ela não te liga, não te dá bola, vida que segue, né? Agora o Ricardo não. O Ricardo o não eu já tenho, agora eu vou buscar a humilhação. E quem é essa menina má, no fim das contas, né? A menina má, ela é uma personagem misteriosa, a gente não vai saber muitas informações sobre ela ao longo do livro. Tudo que a gente sabe sobre ela, na verdade, é o que o Ricardo sabe sobre ela e o que o Ricardo descobre, né? A gente vai ter um pouquinho mais de informações no final do livro, porque o Ricardo passa por uma situação ali que ele descobre um pouquinho da origem dela. Mas ela é essa pessoa má, essa pessoa, né, que eu nunca conheci ninguém assim, sinceramente, espero não conhecer, mas provavelmente é aquilo que eu já li, eu não lembro quem que falou isso, mas várias pessoas falam, né, que quando tu lê um livro, tu tá experimentando vidas possíveis, né? Tu tá vivendo 1000 vidas em uma. Então, esta é uma possibilidade de vida, né? Uma pessoa, uma mulher inescrupulosa que usa as outras pessoas para conseguir dinheiro e que a gente não sabe exatamente qual que é o objetivo dela na vida, porque não é nenhuma coisa assim, né? Ela quer dinheiro, casa com um cara lá e fica com esse cara até o fim da vida. Não, ela vai, assim, sempre precisando demais, sempre se submetendo a coisas mais estranhas. Então, se tu lê o livro e quando ela se relaciona com um japonês, sério, essa parte é a parte mais pesada, assim. Uma das poucas lembranças que eu tinha desse livro, quando eu li lá em 2014, era justamente essa parte do relacionamento dela com o japonês, que ela chega assim no fundo do poço e o Ricardo não entende, né? É nesse relacionamento que o Ricardo dá um basta, some por um bom tempo da vida dela, mas logo depois ele continua. E por que eu acho, né, até que é amor? Porque essa é a pergunta que fica na nossa cabeça o tempo todo. Porra, será que isso é amor? Ou será que isso é patológico? Uma relação de dependência? O que me leva a crer que é amor é o final do livro, porque, óbvio que eu não vou contar aqui, né? Só quem ama faria o que o Ricardo fez. E aí entra aquela questão mais filosófica, né, na minha visão, que é a parte interpretativa, porque livros são isso, né? O autor escreve algo ali, tu tem uma compreensão geral, mas tu também vai colocar as tuas experiências pessoais, o teu conhecimento prévio na interpretação desse livro. E o que eu interpreto? Que quem ama, né, não espera nada em troca, né? O amor generoso, puro, ele não espera nada em troca. E o Ricardo, né, é essa pessoa que ele, ao mesmo tempo, ele se contenta com muito pouquinho, né? Daí a gente pergunta assim, será que é amor? Ele tá sempre esperando, será que isso é o suficiente? Ele se contenta com muito pouquinho, mas quando ele vê ela e ele a vê em sofrimento, em nenhum momento ele a abandona, né? Então, por isso que eu acho que é uma relação de amor, né? É uma história de amor, um amor que não deixa de ser patológico também, né? Porque quando a gente tem essa visão de amor, a gente sempre pensa o quê? Numa história hollywoodiana em que tudo dá certo, tudo é maravilhoso, os dois se amam e são felizes para sempre. Mas não, existem diversos tipos de amores e apesar do Ricardo amá-la genuinamente,
não é algo em linha reta, não é algo estável, não é algo bonito de olhar para quem tá vendo de fora, né? Em um momento da história, o Ricardo faz amizade com uma família e essa família fala, né? Meu Deus, né? Essa família chega a conhecer ela, a Tilenita, e fala, deu, Ricardo, sabe? Exclui essa mulher da tua vida. Mas ele simplesmente não consegue. É desesperador pra quem vê de fora, porque daí tu pensa assim, meu Deus do céu, eu não me submeteria a isso jamais, né? A pessoa pisando na minha cabeça e ele vai, ele não desiste. Enfim, esta é a história do Travessuras da Menina Má. Eu prometi pra mim mesma que dessa vez eu não ia fazer um vídeo de 1 hora, porque no Nação Dopamina eu fiz um vídeo de 1 hora, eu cansei as pessoas que me assistiram. Se tu foi uma dessas pessoas, muito obrigada. Inclusive, pra quem tá assistindo, quem assistiu Nação Dopamina e tá vendo esse vídeo agora, obrigada pelos feedbacks, né? Porque eu recebi alguns feedbacks elogiando, claro, mas também recebi críticas que eu considero construtivas, né? E espero que, se tu tá assistindo aqui esse vídeo agora, tu também faça essas críticas construtivas. Por exemplo, eu recebi uma crítica falando que o meu óculos refletia o ring light. Tô usando o ring light aqui agora. E é verdade, eu achei até quando eu fui assistir, atrapalhou bastante. Estou fazendo sem o ring light, não, sem o óculos, então, sério, só por esse fato você deve curtir esse vídeo, porque é muito ruim fazer sem óculos com a luz assim, direto no rosto. E tentei me policiar em alguns cacuetes, muito obrigada, porque isso me ajuda a melhorar a minha oratória também. E só pra finalizar, eu andei digitei o nome desse livro no Google, pra ver se tinha algum filme, alguma coisa, né? Porque às vezes tem. Tem uma série mexicana, parece recente, não sei se foi lançada, na verdade, e eu coloquei, vou botar um trailer, um trechinho aqui no YouTube. E eu achei péssima, assim, ó. Só de olhar o trailer, eu já vi que não vai ser bom. Por quê? A Tilenita, no livro, ela é descrita pelo próprio Vargas Llosa como uma mulher que ela não tem aquela beleza padrão, sabe? Ela não é... Porque a gente sabe, existem belezas que são padrão, que todo mundo, né? Aquela pessoa que chega assim no lugar e uau, todo mundo olha. E a Tilenita não é essa pessoa que tem essa beleza uau. Ela tem um charme, ela tem um negócio ali, tanto que ela, além de conquistar o Ricardo, ela conquistou vários homens aí poderosos, né? Então ela tem uma coisa ali. E quando eu coloquei o trailer, assim, nos primeiros segundos eu vi que era uma moça muito bonita, só que assim, não era muito bonita ideal para o papel. Então eu pensei o quê? Cara, essa série vai ser extremamente comercial, ela é uma série para vender, entendeu? E o que vende, né? Vende beleza padrão, atores bonitinhos e tal. Então, eu não acho que vai ser uma série boa e recomendo que tu leias o livro antes de ver a série, né? A série é por tua conta e risco, eu não tenho nada a ver com isso se tu assistir e perder teu tempo, que eu acho que é uma perda de tempo, sinceramente. Então é isso, né? Então até a próxima resenha, que eu não sei quando vai acontecer, porque esse perfil é assim, ele é bagunçado, ele tem gerência, mas é isso, né? Não temos prazo, não temos compromissos sérios, até porque a leitura, na minha opinião, ela é uma experiência que ela tem que ser natural, ela tem que fluir, e eu não vou aqui prometer pra ti que a próxima review vai ser daqui a 2 semanas, porque eu tenho que revisitar os livros, tenho que pensar sobre a história, tenho que meditar sobre o assunto, e isso não é uma coisa mecânica, né? A gente nem sempre tem ideias assim, não chega a conclusões na hora que a gente quer, em horário de expediente, vamos dizer assim. Então é isso aí. Finalizei, até a próxima. Muito obrigada se tu chegou até o final. E se tu sentiu vontade de ler esse livro aqui, comenta. Se tu achou que essa história é meia boca, nada a ver, não vale a pena, também me conta, porque eu quero saber. Até mais.